Oi pessoal, sou a professora Giane e nesse vídeo a gente vai conversar sobre flexão de adjetivo. Seguinte pessoal, eu já dei outros cursos à distância e eventualmente esses alunos me conhecem pessoalmente. E aqui é muito engraçado porque a reação é sempre a mesma. Nossa, como você é pequeno, meu Deus do céu. Eu não sei por que motivo as pessoas imaginam que eu seja grande, também não tem nada de tão pequeno em mim assim, um pouco mais de 1,5 m, eu decidi contar pra vocês, pra que vocês não tenham esse espanto, essa, nossa, meu Deus do céu, você é tão minúsculo. Como eu disse, não sou tão minúscula, não é nada de extraordinário. E daí, gente, o que tem a ver com gramática? A gente vai falar de você em vez de falar de gramática? Não, pessoal, tem tudo a ver, porque eu falei que eu sou uma professora pequena. Então veja, a professora pequena fala rápido. Eu sou uma mulher pequena, uma professora pequena, uma pessoa pequena. E hoje a gente vai conversar justamente sobre adjetivo. O que é um adjetivo? Você aprendeu a vida inteira? Adjetivo é aquela palavra que caracteriza outra palavra. Então, adjetivo é uma palavra que caracteriza pequena, portanto, é um adjetivo. Beleza? Beleza. Então, do ponto de vista semântico, essa classe gramatical é uma classe que o significado, qual é o significado dos adjetivos? É o significado de caracterização. Toda palavra da língua portuguesa que for uma característica vai ser classificada como adjetivo. Legal, Jenny, sintaticamente, qual é a função que os adjetivos, a função que essa classe vai exercer predominantemente em uma frase? A função de adjunta de nominal. Nossa, não sei o que é isso, calma. Vai aprender na aula de análise sintática. Para adiantar para você, eu vou te dizer. Quando eu falei, a professora pequena fala muito rápido, pequena está aqui para caracterizar professora, certo? Professora é o quê? É um substantivo. Mulher é um substantivo, pessoa é um substantivo. Então, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. E aí você vai lembrar que no vídeo de apresentação de classes de palavras, eu falei justamente que existem 10 classes de palavras e 5 delas incorporam aquilo que nós chamamos de grupo nominal, é o grupo do nome, porque dentro dele nós temos justamente a classe de substantivo, que é o nome, toda palavra que nomeia é um substantivo. E temos outras 4 classes, artigo, adjetivo, pronome e numeral, que são justamente classes que existem por causa do substantivo, estão ali para o substantivo. O adjetivo é uma delas. Então, a função do adjetivo é acompanhar o substantivo. O professor é pequeno, o pequeno está acompanhando o substantivo porque é uma característica dele, como se fosse uma roupinha dele. Então, está ali acompanhando. E por isso, isso nos leva a uma terceira característica do adjetivo, que é a característica morfológica. A classe de adjetivo é também uma classe variável, assim como o substantivo. Justamente porque se ela está ali para, vamos dizer assim, servir o substantivo, e o substantivo é uma classe variável, uma classe que flexiona, então vamos entender que o adjetivo ele precisa concordar, porque a língua portuguesa é uma língua que exige concordância. Posteriormente, a gente vai ter vídeo só sobre concordância, tá bom? Então, adiantando para vocês, por causa dessa concordância, por causa de sintaticamente o adjetivo acompanhar o substantivo, eu tenho no adjetivo uma classe também variável, uma classe que sofre flexão de gênero, número e grau. Inclusive, a flexão de gênero e de número será muito semelhante à flexão no substantivo, tá bom? Então, agora mesmo a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, flexão de gênero. Eu tenho também a forma feminina e a forma masculina. O processo de formação é praticamente o mesmo do substantivo. Eu tenho final A para feminino e final O para masculino. Então, quando eu digo a professora pequena, pequena, porque é feminino. Então, final A. Se fosse um professor, homem, seria pequeno, final O. Tudo bem? Só isso, gente? Só isso. Não, não é só isso. Nunca é só isso. Algumas palavras não têm masculinas, algumas palavras masculinas, alguns adjetivos não terminam em O. Por exemplo, português. Quando eu falo português, o livro português, o romance português, eu tenho uma terminação em S. E como é que eu faço feminino? Da mesma forma, eu acrescento A. Então, a língua portuguesa, a obra portuguesa. Então, veja que sempre, a regra geral para o processo de formação do feminino na língua portuguesa, tanto do substantivo quanto do adjetivo, é o acréscimo do A. Ou você modifica o O por A, ou você simplesmente acrescenta o A, tá bom? Outras palavras, a professora inteligente, a professora feliz, a professora feliz, o aluno feliz, a professora inteligente, o aluno inteligente. Veja que essas duas palavras não sofreram modificação. Inteligente e feliz têm a mesma palavra, eu ia dizer a mesma variação, mas não é uma variação, a mesma forma para o feminino e para o masculino. Então, isso nos leva a concluir que os adjetivos também têm a forma biforme, aliás, tem adjetivos que são biformes, aqueles para os quais existem duas formas, como eu falei, pequena e pequeno, duas formas para o mesmo adjetivo, a flexão de gênero, e tem alguns adjetivos que são invariáveis, são uniformes. Então, feliz, inteligente, eu não tenho variação de gênero. Tanto o homem quanto a mulher serão felizes, serão inteligentes, não tem variação de gênero. Tudo bem, pessoal? Algumas outras possibilidades, algumas outras regrinhas, não é regra geral, mas algumas regrinhas, vou deixar aqui para vocês.
na nossa tabelinha. E aí a gente vai refletir, que é a parte mais legal do vídeo, eu sei que vocês adoram. Primeira reflexão, também é semelhante ao do substantivo, então não vou me alongar. É vocês observarem quais são os adjetivos que são escolhidos para falarem de feminino e de masculino na sociedade. Então você percebe, por exemplo, que quando a gente fala de homem, a gente seleciona adjetivos, na maioria dos casos, que são adjetivos referentes ao intelectual. Então o homem, ele é líder, o homem, ele é empreendedor. Agora, quando eu falo de mulher, geralmente a gente escolhe atributos físicos para ressaltar. Então, a mulher é difícil, hoje em dia até a gente fala, né, mulher empreendedora, mas é justamente porque vem de uma luta muito grande. O mais comum ainda, infelizmente, é você ver a mulher sempre tendo ressaltado os seus adjetivos em relação ao físico. Então, a mulher, ela é magra, ela deveria ser magra, o que é pior, né? Mas, enfim, a mulher é magra, ela é sexy, ela é sensual. Então, a mulher tem sempre, quase sempre, os adjetivos físicos sendo ressaltados em detrimento dos masculinos. E é muito importante a gente ver isso, né? Porque isso significa também qual é o papel que a sociedade espera, qual é a expectativa da sociedade quando você é homem ou quando você é mulher, né? Não é simplesmente uma escolha vocabular. É uma moldação, né? Um molde social. Qual é o papel da mulher na sociedade? Qual é o papel do homem na sociedade? O homem é trabalhador, a mulher é mãe. Bonito, né? Legal. Mas a mulher não pode ser trabalhadora e o homem não pode ser pai? Hoje em dia isso tem sido ressaltado, como eu disse, porque é uma luta que a gente tem comprado, mas é interessante observar quais são essas associações, quais são esses adjetivos que são escolhidos para caracterizar cada um desses grupos, tá bom? Só isso, Jane? Não. Vamos para a literatura? Sempre tem uma literatura, eu trouxe um livro maravilhoso para vocês, um livro de Machado de Assis, um dos grandes escritores brasileiros, inclusive um dos 3 mais estudados lá fora que eu digo é nos outros países. E eu vou ler para vocês o capítulo 1. Ai, gente, vai ler o capítulo não é inteiro, eu vou ler um trechinho muito pequeno que vai ser necessário, você vai acompanhar, não vai pular o vídeo, porque se pular vai perder o sentido. Algum tempo hesitei se deveria abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se porém em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar ou uso normal, seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, ou mais um defunto autor. E eu quero parar aqui porque eu quero refletir nessa definição. Esse narrador diz que ele não é um autor defunto. Então veja que Machado de Assis sabe fazer a concordância. Autor defunto, nós temos aqui um substantivo autor, um adjetivo que está caracterizando, né, que tipo de autor esse é o autor que morreu, é um autor que é um defunto, é uma característica do autor. E aqui eu tenho a concordância, eu tenho as 2 palavras na forma masculina singular. Então Machado de Assis é uma pessoa que conhecia a gramática normativa, muito interessante, né? Mas ele diz que ele não era esse tipo de autor, ao contrário, ele era um defunto autor. Quando ele fala que ele é um defunto autor, ele está dizendo que o defunto é o substantivo, a condição dele é ser defunto. E uma característica deste defunto poderia ser, é um defunto podre, é um defunto cansado, é um defunto enterrado? Não, é um defunto autor. Então é uma característica. Então veja que apesar de Machado conhecer a gramática normativa e saber fazer a concordância, que é o foco da nossa aula, né? Muito interessante essa questão de domínio das flexões, Machado é uma pessoa que está aí subvertendo algumas regras. Por exemplo, quando a gramática prescritiva vai nos dizer que as classes morfológicas elas vão classificar as palavras independentemente do contexto. Mentira! Acabamos de ver com Machado de Assis que a palavra defunto e a palavra autor podem, ora ser adjetivos, ora ser substantivos, dependendo do contexto. Então, a primeira subversão que o nosso autor maravilhoso faz, ele mostra, olha, pessoal, não é bem assim. As classes não são tão fechadinhas, não. Existe uma fluidez entre elas. Então, autor pode tanto ser substantivo, quanto também pode ser adjetivo. Isso foi, inclusive, a questão da FUVEST, tá bom? E aí, o que mais que a gente pode observar aqui? Bom, o que interessa, né, gente? O que interessa saber se ele é um defunto autor, se ele é autor defunto? Tudo. Interessa tudo. Porque esse livro aqui é o livro que fundou o realismo no Brasil. Então, lá na sua aula de literatura, você vai aprender o primeiro livro realista do Brasil é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Bom, ele diz que ele é um autor defunto? Não, que ele é um defunto autor. Ele diz, eu morri. E porque eu morri e eu não tenho nada para fazer, eu resolvi escrever as minhas memórias. Gente, onde é realista uma pessoa morta escrevendo? Existe isso na vida real? Vocês já viram uma pessoa morta escrevendo? Não, né? E aí vem mais uma ironia do Machado, que de novo está aqui rompendo com as categorias, desta vez não gramaticais, mas literárias, dizendo assim, olha pessoal, sou muito irônico, porque o livro inteiro, ele é realista mesmo. O que é o livro realista? O que é a escola realista? O que é o estilo realista da literatura, para quem não lembra? Realista vem de real. Então é aquele livro que imita a realidade, ele se pretende ser reflexo da realidade, principalmente trazendo muita crítica, muita reflexão, porque ele mostra a realidade como ela é. Ele não vai, como no romantismo, ter idealismos, então falsear algumas questões, mostrar que não é bem assim, não, ele mostra a realidade, nua e crua, a realidade feia.
E aí que Machado de Assis escreve esse livro em que, de fato, você tem um livro realista, tem a vida inteira do Brás Cubas e é uma vida realista, uma vida de alguém que poderia, de fato, ter existido, não tem nada de extraordinário, a não ser o fato dele estar morto narrando. Então, quer dizer, é um fato no livro, mas que é determinante para você definir como realista. E aí que a gente fica oscilando, né? Então, assim, ele é realista sim, com certeza, todo mundo reconhece ele como realista, mas como ele é realista se é um morto que narra, entende? Então, quer dizer que a narrativa, o enredo é realista, mas o método narrativo não é realista. Então, olha como o Machado joga com todas as categorias, tanto literárias quanto gramaticais, como ele brinca com elas e mostra que muito mais interessante do que você conseguir dominá-las é você conseguir subvertê-las, é você conseguir jogar com elas para criar significados. E o fundamental desse livro é justamente o fato dele estar morto. Por quê? Porque se ele não tivesse morto, ele nem poderia escolher se ele vai narrar primeiro a morte ou se ele vai narrar depois a morte. E é isso que está em questão aqui. Ele está falando assim, eu não sei se eu narro minha morte no começo, no final. Veja, uma pessoa viva não pode fazer essa escolha, porque eu não morri ainda, eu não posso narrar primeiro a minha morte. Eu sou obrigada a narrar primeiro o meu nascimento. E ele não só vai falar isso, como ele vai dizer, bom, então pensando bem, eu vou decidir narrar primeiro a minha morte. E ele vai concluir, essa é uma diferença fundamental entre mim e Moisés. Quem é Moisés? A pessoa que escreveu o Pentateuco, já não sei o que é Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Bíblia é o livro que fundou o cristianismo, uma das maiores religiões. Então vamos devagar. Esse autor, que não é ninguém, o Brás Cubas, ele está dizendo que a única diferença entre as memórias dele, a vida dele, que foi uma vida medíocre, sem nada demais, a única diferença entre a vida dele e o livro que fundou a maior religião do mundo, uma das maiores, é o fato de que ele está escrevendo o livro dele começando pela morte e outro cara escreveu começando pelo nascimento. Então aí a gente vê uma característica fundamental também desse narrador, que é um narrador absolutamente soberbo, orgulhoso, ele se acha ao máximo. E o livro inteiro é sobre isso. Sobre o fato dele ser medíocre, porque pela narração da história a gente percebe que ele é uma pessoa medíocre, preguiçosa, que não fez nada na vida, e como ele tem uma opinião diferente de si, como ele acha que ele é maravilhoso, como ele acha que ele é o máximo, como ele é soberbo. E é Machado de Assis ironizando muitas pessoas da sociedade, que de fato são assim, não fazem nada, mas se acham o máximo. Aposto que você conhece alguém assim. Então tudo isso para dizer que é muito mais interessante do que saber fazer uma concordância. É claro que é necessário, que é interessante, a gente viu aqui o Machado até para você poder brincar com as fronteiras, torná-las fluidas, você tem que conseguir dominar essas regras, mas muito mais interessante do que dominar essas regras é justamente quebrar essas regras, é justamente brincar com essas regras. É o que a gente viu aqui, que é fundamental no livro. Ele tá morto, então essa brincadeira com a ordem que ele faz, né, muito para além da concordância, essa ordem que ele faz é muito mais interessante e também é fundamental para essa característica, esse perfil soberbo que ele vai construir ao longo de toda a narrativa e já no primeiro capítulo. Para vocês verem que isso é verdade, né, o que eu tô querendo dizer aqui é que o adjetivo pós-posto e o adjetivo anteposto, ou seja, o adjetivo ele pode vir antes do substantivo ou ele pode vir depois do substantivo, beleza? Beleza. O adjetivo, quando vem antes e quando vem depois, ele exerce uma diferença. Nesse caso, a diferença é uma mudança de classe gramatical, né? Então, quando eu tenho ali a palavra antes ou depois, ela vai se tornar adjetivo ou substantivo, porque nesse caso as duas palavras podem ser adjetivas, as duas palavras podem ser substantivos. Como professora, né? Professora também é uma palavra que eu usei no começo da aula como exemplo de substantivo, mas que ela pode ser também um adjetivo. Se eu disser, eu sou uma professora, ela vira um adjetivo. Então, claro que dependendo do contexto, sim, a palavra vai mudar a sua classificação. Existem classificações estáveis, né? Mas também existem essas variações. Quando eu digo bonito, eu vou falar pra vocês, o que é bonito? Qual que é a classe gramatical de bonito? Você provavelmente vai dizer, bom, bonito é um adjetivo. Legal? Legal. Mas, se eu disser, o bonito aí vai prestar atenção ou vai ficar trocando de aba? Então, o bonito, nesse caso, além de ser uma ironia, o bonito aqui, ele vem com um substantivo. Então, quer dizer, o aluno vai prestar atenção, você vai assistir o vídeo ou você vai ficar fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Então, veja que eu transformei em um substantivo. Então, de novo, essas fronteiras são sempre fluídas. E além da mudança da classe gramatical, a gente tem também algumas opções em que o adjetivo anteposto ao pós-posto, ele mantém-se como adjetivo, ou seja, não há uma mudança na classe gramatical, mas há uma mudança semântica, uma mudança no significado. Por exemplo, quando eu digo, nossa, eu tenho uma grande aluna. Se eu tenho uma grande aluna, eu tenho uma aluna brilhante, uma aluna maravilhosa, uma aluna muito inteligente. Agora, se eu digo, eu tenho uma aluna grande, geralmente estou me referindo ao tamanho. Nossa, ela tem 1,95 m. Meu Deus, nunca vi alguém tão grande. Então, veja que nesse caso eu não tenho uma alteração de classe gramatical. Grande continua sendo adjetivo, tanto faz se eu falo menina grande ou grande menina, e menina continua sendo substantivo. Porém, eu tenho uma alteração semântica. Então, e tudo isso para dizer que quando a gente tem o adjetivo anteposto e o adjetivo pós-posto, eu preciso observar se eu vou ter essa alteração semântica. Em outros casos, né, conforme eu mude de lugar, eu tenho também uma mudança na classificação, uma mudança na classe gramatical. Tá bom, pessoal?